Olha só, a gente vai ao vivo agora para os Estados Unidos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala agora sobre a decisão do FONC. A tradução simultânea é de Denise Bobadilha. Tem se expandido a um ritmo sólido, a criação de empregos permaneceu baixa e a taxa de desemprego apresentou pouca variação. A inflação está elevada, em parte refletindo o recente aumento dos preços globais da energia. Hoje, o comitê busca alcançar o máximo emprego, uma inflação de 2%. Nós vemos a nossa política como apropriada para promover o progresso através do emprego máximo e a inflação de 2%. Desenvolvimentos no Oriente Médio contribuem para um alto nível de incerteza sobre o cenário econômico e nós continuaremos atentos aos riscos dos dois lados do nosso mandato. Eu terei mais a falar sobre a política monetária depois de revisar os desenvolvimentos econômicos recentes. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica tem expandido a uma velocidade sólida, o gasto de consumidores tem sido resiliente e o investimento fixo das empresas continua a expandir numa velocidade adequada. Ao mesmo tempo, a atividade no setor de habitação se manteve fraca. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego se manteve em 4,3% em março e mudou pouco nos últimos meses. Os empregos ganhos de empregos continuam baixos. Uma boa parte dessa diminuição do ritmo nos últimos anos reflete um declínio da força de trabalho graças a menos imigração e menos participação da força de trabalho através dessa demanda. Outros indicadores, incluindo a abertura de novas vagas, demissões, contratações e aumento de salários, em geral mostram pouca mudança em relação aos últimos meses. A inflação elevou-se um pouco e está acima do nosso objetivo de 2%. As estimativas baseadas no índice de preços ao consumidor e outros dados indicam que os preços de PCE total aumentaram 3,5% nos últimos 12 meses que terminaram em março, estimuladas pelo aumento nos preços globais de petróleo que resultantes do conflito do Oriente Médio. Essa relativa alta reflete os efeitos das tarifas nos preços nos setores de produtos. Medidas de curto prazo nas expectativas de inflação mostraram que houve esse aumento, sobretudo por causa do aumento do preço do petróleo. Nossas ações de política monetária são guiadas pelo nosso mandato duplo de ter o máximo emprego e preços estáveis para o povo americano. Na reunião de hoje, o comitê decidiu manter o alvo da taxa dos fundos federais de 3,5% a 3,75%. O cenário econômico permanece altamente incerto graças ao conflito. Então, os preços altos de energia podem trazer mais inflação. Além disso, o escopo e a duração dos potenciais efeitos na economia estão incertos, assim como o curso futuro do próprio conflito. Nós continuaremos a monitorar os riscos dos dois lados, estamos bem posicionados para determinar a extensão e a adequação de ajustes adicionais para a nossa política de juros baseada nos dados que recebemos, o cenário e a equilibria de riscos. Essa é a minha última coletiva de imprensa como chair e eu gostaria de fechar com alguns pensamentos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar Kevin Walsh por seu avanço no comitê do Senado nesta manhã. É um passo importante. Eu desejo a ele que o processo continue. O Federal Reserve existe com um propósito fundamental, que é promover as condições econômicas das famílias econômicas e das empresas para que elas possam florescer. Preços estáveis, um mercado de trabalho forte e um sistema financeiro fortes da qual elas possam depender. Cada decisão que tomamos, seja a respeito de juros ou do regulatório ou de supervisão ou de outras, é feita com esse propósito. Nossas decisões refletem o julgamento coletivo do Board de Governadores e do FONC, que demonstram rigor analítico, julgamento com princípios e um compromisso genuíno com o interesse público. O nosso processo colaborativo e deliberativo reflete há bastante tempo nosso compromisso compartilhado em achar um ponto em comum a serviço da nossa missão. Essa instituição é resiliente, capaz e tomada por profissionais de extraordinário talento e excepcional dedicação. Tem sido um privilégio servir ao longo de grandes servidores do serviço público, no board de governadores e
e no sistema do Federal Reserve. O trabalho do Fed é tão efetivo quanto o povo a qual ele serve. E eu recebi o anúncio na última sexta-feira da Promotoria Geral do Distrito de Colômbia que ela havia encerrado a investigação criminal envolvendo o Fed. Ela também notou, no entanto, que não hesitaria em reiniciar a investigação. Ao longo do fim de semana, o Departamento de Justiça assegurou que eles não irão reabrir a investigação, a não ser que haja qualquer referência criminal no Fed, no inspetor-geral. E eu disse que eu não deixaria o board até que essa investigação terminasse, com transparência, e eu mantenho essa palavra. Eu estou encorajado pelos desenvolvimentos recentes e estou observando os passos tomados nesse processo com cuidado. As minhas decisões nesse sentido irão continuar a ser guiadas inteiramente por eu acredito que são os melhores interesses da instituição e do povo ao qual servimos. Depois que meu mandato como chair terminar no dia 15 de maio, eu continuarei a servir como governador por um período a ser determinado. Eu vou me manter discreto como governador, porque há apenas um chair do board do Fed, que é Kevin Walsh, confirmado, e ele será o chair. Então, assim que ele assumir, os seus novos colegas irão elegê-lo também como chair do FONC. Como eu sempre coloco a partir desse palco, nosso sucesso em entregar nossos objetivos importa para todos os americanos. Eu estou confiante que o Fed continuará a fazer isso com trabalho, com objetividade, integridade e um compromisso profundo para servir o povo americano. Muito obrigado. Agora as perguntas. Obrigado, Sr. Chair. Agradeço por seu posicionamento, e eu gostaria de... por que essa decisão do senhor se manter no board? Que tipo de critério o senhor usou para isso? Olha, a minha preocupação é sobre a seriedade dos ataques legais ao Fed que ameaçam a nossa habilidade de conduzir a política monetária, sem considerar fatores políticos. Isso não tem nada a ver com críticas verbais por políticos eleitos ou autoridades eleitas. Eu nunca sugeri que essas críticas verbais seriam um problema, nem ninguém aqui. Mas as ações na justiça pelo governo são inéditas na nossa história de 113 anos e há ameaças constantes. E, além delas, eu me preocupo que esses ataques acabam afetando a instituição. É muito importante para a nossa economia, para o povo que servimos, que dependem de um banco central que opera de uma forma livre da influência política. É parte da base absoluta dessa economia fantástica que temos. É apenas uma das razões. E essa economia que causa inveja em todo mundo, esse pedaço dessa arquitetura institucional, ele nos separa países bem-sucedidos de países não bem-sucedidos. Então, é extremamente importante, não só apenas para as pessoas que trabalham no Fed a qualquer momento, mas para o povo que servimos, que o Fed se mantenha capaz de fazer a sua política monetária de uma forma que não seja misturada com a política. O que o senhor diria a respeito dessa crítica que, ao se manter no board, o senhor estaria tomando uma ação política e se o presidente Trump não estivesse, o senhor não ficaria no board? Olha, não disse. Eu estou ficando, como eu disse, eu estou ficando por causa do que eu acabei de falar sobre o Fed. Eu havia planejado me aposentar e acho que, além disso, a minha intenção não é interferir. Eu fui governador no Fed por quase 6 anos e a tradição no Fed é que governadores que entendem a dificuldade do papel do chair e depois que eu me tornar um ex-chair, eu entendo o quanto será difícil conseguir o consenso de 19 pessoas de opiniões muito fortes. Então, eu quero colaborar com o chair e tentar apoiá-lo onde puder. Eu acho que essa é a atitude que as pessoas devem ter em geral e a atitude que eu terei. Chair Powell, if I could ask about the inflation outlook. Eu gostaria de perguntar sobre o cenário de inflação. Em março, o senhor descreveu que a
a prática padrão através dos choques de energia, elas poderiam trazer expectativas de inflação. Desde então, nós tivemos pouco progresso nesses corredores fundamentais do comércio de energia. Como essa expectativa de inflação mudou entre essas duas reuniões, começando com a história também das tarifas e desse choque de energia de março? Eu observaria da seguinte forma: por muito tempo nós temos trabalhado numa hipótese que as tarifas levariam a um aumento de preço e que depois ele diminuiria ao longo do tempo. Então, essa inflação não seria refletida ao longo do tempo. Nós esperamos que isso aconteça nos próximos 2 trimestres. Então, o que nós aguardávamos ver, que era parte crítica da nossa previsão, ainda tem se desenrolado dessa forma. Com a parte de energia, se olharmos para o que acontece, quando temos um choque de petróleo, eles costumam ser curtos e tendem a reverter, e a política monetária trabalha com variáveis mais longas. Então, nós não necessariamente reagiríamos em seguida. Eu acho que precisamos ter muita cautela aqui. Nós precisamos, eu acho que ainda não chegamos ao pico ainda dos preços de energia. Eu acho que nós precisamos chegar ao pico e de volta para ver como isso irá progredir na redução de preços. Por que esse viés aparece no texto em relação ao que aparece na expectativa de inflação? Nós tivemos uma discussão na última reunião, nós falamos na coletiva de imprensa de março, nós tivemos uma discussão sobre essa questão, sobre a orientação do FONC. Uma série de pessoas no comitê apoiam a mudança da linguagem do nosso relatório para mais neutro. E esse número aumentou nesse período intermediário. E é fácil ver o porquê. É uma boa pergunta, porque a inflação se elevou. Estamos agora em 3,2. Estamos agora indo na direção errada. Então, nós temos essa inflação que vem do Golfo, do choque da energia. Então, nós tivemos uma discussão vigorosa a respeito. 3 pessoas queriam mudar essa linguagem no relatório e elas concordaram com a decisão correta. Então, a maioria do comitê não gostaria, e eu não acho que era necessário fazer isso nesta reunião. Então, a pergunta era, por que fazer isso agora, se há tanta incerteza, tanta coisa à frente? Então, não há pressa para tomar essa decisão. O que acontece nos próximos 30, 60 dias, na próxima reunião, podem mudar esse quadro a respeito desse idioma do relatório. Então, é muito próximo do que o comitê fez em março e acho que faz sentido. Claire Jones, Financial Times. Claire Jones, do Financial Times. Voltando à questão do viés, nós agora estamos chegando a 120 o barril de petróleo cru no Brent. Se isso se manter nas próximas 6 semanas, qual seria a sua previsão do que possa acontecer na linguagem da declaração? Olha, eu não gostaria de fazer isso porque nós temos uma nova liderança e a nova liderança terá um papel muito importante. Eu não estarei aqui para responder essa pergunta na próxima reunião. Eu não sei. Tudo que eu posso dizer é que nós tivemos uma boa discussão hoje. E eu acho que será uma ótima questão nesse inteirinho. Muitos continuam nessa página de não mudar a linguagem, mas acho que isso pode vir na próxima reunião.
A nova liderança trouxe sobre os pontos no gráfico, eles falaram na coletiva. Bom, eu não estou aqui para oferecer conselhos, eu acho que a comunicação é importante, porque ela é algo muito complexo aqui no FED. Nós podemos sempre apresentar novas coisas e eu acho que é algo apropriado de se fazer sempre. Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Can you tell us if you've been in touch with incoming Chairman Warsh? O senhor poderia falar um pouco sobre se esse é um processo de transição normal, se há algo em comum, enfim, o que o senhor espera durante essa transição? Eu o vi num jantar em janeiro, quando eu dei parabéns pelo trabalho, e eu não sei qual é o processo normal, eu não sei. O meu foi com a Janet Yellen, com quem eu trabalhei durante 6 anos ao lado, então nós estávamos próximos um do outro, e eu acho que eu acho que será um processo de transição bastante padrão, bastante normal. Em relação a governadora Cook, ela sobre a saída ou não? Não, eu não penso nisso, eu falo mais do que eu já mencionei para vocês aqui hoje. Obrigado, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu mandato. Durante esse período, o senhor falou sobre as desvantagens de períodos longos de baixo desemprego. O senhor está preocupado que a inflação da pandemia, esse pico de inflação que se seguiu, pode tornar o trabalho do FED mais difícil nos próximos... Para o senhor, inclusive? Olha, o que vivemos nos anos, mais ou menos na década nos anos 15 agora, 16, foi um baixo nível de desemprego por um longo período e não houve reação na inflação, e nós notamos isso. Nós também notamos que os maiores ganhos de salário estavam acontecendo com as pessoas na parte de baixo da pirâmide, e esse espectro de ganho veio de muitos relatórios e mostravam um equilíbrio estável e muitos benefícios para pessoas que estão na parte de baixo da pirâmide. Então, depois, na pandemia, as pessoas estavam confinadas e todo o treinamento que aconteceu, ele acabou mudando as dinâmicas da sociedade. Eu não acho que o que aconteceu para criar a inflação da pandemia está, de qualquer forma, relacionado com o mercado de emprego. Eu acho que foi um choque global que aconteceu essencialmente de forma muito parecida em todo o mundo e que teve um fechamento, um estímulo para a reabertura e tudo isso. E eu acho que podemos olhar para o gráfico das 10 maiores economias e não saber qual é, por exemplo, os Estados Unidos ou a Alemanha, a França, por exemplo. Eu acho que sempre houve um equilíbrio. Precisamos ser fortes no nosso mandato duplo. Por exemplo, agora nós não sentimos que os mercados de trabalho sejam uma fonte de inflação, então nós não nos preocupamos com isso. Mas durante a pandemia, a recuperação do mercado de trabalho foi muito aquecida. O senhor precisaria de mais... O senhor precisava de mais certeza do Departamento de Justiça antes de deixar o cargo? Olha, eu acho que a investigação... Eu quero que eles façam uma investigação muito boa, com transparência e com objetivo, e eu aguardo por isso. Eu acho que é apropriado fazer isso. Eu gostaria de perguntar sobre a discussão sobre a visão de dois lados nas taxas de juros, porque alguns membros do FONC sugeriram que nós precisamos aumentar as taxas
porque a inflação não está baixando rápido o suficiente. Há algum sentido de que as taxas possam aumentar ou foi apenas uma pessoa preocupada com esse impacto da guerra? Houve 3 dissensões e acho que e outros que apoiaram que nós temos que preferiam dessa forma. Todos apoiaram a decisão correta. Então, as pessoas não estão dizendo para aumentarmos agora. É uma questão de nós sentimos que devemos ser neutros e o que os mercados têm feito e observar. É uma pergunta justa, porque nós temos de olhar de uma forma, de uma orientação prospectiva. E nós queremos fazer isso de uma forma sustentável e que continue fazendo sentido e não só algo que você pode mudar rapidamente. Eu acho que os mercados não estão confusos sobre essa função. Nós não temos um problema para resolver nesse sentido, e eu acho que um bom argumento, uma boa discussão é sempre necessária. Nós vimos que o relatório teve 3 dissensões e houve uma crítica que o Fed teria sido muito lento em 2021 em relação à inflação. O senhor está preocupado sobre a credibilidade do Fed nesse sentido? Não, isso não está em minha mente agora. A política monetária é feita por 19 pessoas, então há muita estabilidade. Se pensarmos qualquer novo share do Fed, vive a mesma situação. São 18 colegas no FONC, 11 votam durante todo o ano, e o trabalho é criar um consenso, fazer com que que todos se entendam e que a gente tenha um consenso e siga. É isso que todo o share do Fed tem de fazer. Eu acho que o Kevin Harsh está bem posicionado e tem as habilidades para fazer isso muito bem. Então, eu não estou preocupado com o processo. Eu acho que isso vai funcionar. Thank you, Chair Powell. Howard Schneider with Reuters. Muito obrigado. O senhor mencionou que ficar como governador e manter um perfil discreto. Como seria isso? Touché. Como seria isso, em especial na discussão da política? Como o senhor poderia ter algum tipo de intervenção, mas ao mesmo tempo não atrapalhar o papel do chair? Olha, eu acho que é algo que eu nunca faria, que é atrapalhar o processo de um chair. Eu vou voltar a ser um governador, eu respeito o papel do chair. Eu fui um chair, fui governador por 6 anos no Fed, eu sei como é, eu conheço. Então, quando a Janet Yellen era chair, eu era próximo dela e eu trabalhei também com o chair Bernanke por 2 anos. Então, eu tenho muita simpatia, porque eu sei a dificuldade do grupo de ter um consenso. E eu sempre senti isso. Eu não quero adicionar uma dificuldade. Eu vou apoiar o chair e eu acho que é assim que funciona. O chair tem apenas um voto e tem de ter a capacidade de trazer o consenso. E se as pessoas não forem flexíveis, como é possível fazer isso? Então, o chair tem autoridade para desenvolver um relacionamento com as pessoas e trabalhar com elas para trazer esse consenso. E eu espero ser um participante muito construtivo nesse processo. Eu tenho um respeito muito grande pela posição do chair do Fed. E o senhor agora, que será um governador do Fed, como o senhor vê o risco dos preços de petróleo sangrarem na inflação core nas próximas semanas? Porque parece que alguns dos presidentes de bancos têm preocupações. Olha, os prospectos são reais. Vamos lembrar que nós precisamos ver o que vai acontecer.
A boa notícia é que a nossa posição da política ela está num lugar muito bom para que a gente aguarde isso. Então, nós estamos no final dessa política mais neutra ou levemente restritiva, moderadamente restritiva, e o mercado de trabalho mostra mais sinais de estabilidade, enquanto a inflação não está se comportando. Então, talvez a gente tenha uma restrição nesse sentido. Nós vemos, por exemplo, nos preços de passagem aéreas em outros lugares, não sabemos ainda esses efeitos, mas nós não sabemos por quanto tempo o estreito ficará fechado, então quais cenários nós teremos. Então, mas felizmente estamos numa uma boa posição para aguardar e ver como as coisas se desenrolam. Mr. Chairman, you started holding post-meeting press conferences for every meeting as opposed to the ones with just O senhor sempre fez coletivas de imprensa depois de cada reunião, ao invés de aquelas entrevistas mais curtas com os CSPs. Nós sempre avisamos que nós faríamos coletivas de imprensa a cada trimestre, depois de cada reunião. Então, durante a pandemia, nós tínhamos muita coisa para tratar em cada reunião e, às vezes, entre as reuniões, nós faríamos coletivas também. E isso era desafiador. Eu acho que virou a norma do setor, é um padrão. Eu não sei se vai se manter assim. Eu acho que é bastante saudável, eu acho que ajuda bastante. Eu tenho uma mensagem em nome do comitê, em nome das outras 18 pessoas, porque se cada um fizer isso, vai ser muita coisa, então não seria muito viável. Na revisão de comunicações do ano passado, o senhor pode descrever o debate que foi feito no ano passado, que mudanças foram consideradas, o que foi feito em termos de ações? Eu não vou entrar em detalhes específicos, mas o que achamos muito rapidamente foi que fazer mudanças grandes, por exemplo, no dot plot ou no SEP, nós não tínhamos nada que poderia ter um apoio amplo no comitê, então nós seguimos em frente. Eu nunca fui um grande fã do dot plot, mas nós fizemos com algumas... Nós olhamos para algumas coisas e acho que o novo chair vai olhar para esse tipo de comunicação. Nós somos o único banco central que não publica uma previsão e, por isso, porque nós temos um comitê de 19 pessoas e se tentarmos fazer isso no board, vai ser muito difícil. Então, acho que as nossas comunicações vão indo bem e a gente, de uma forma diferente, eu acho que é a forma mais natural de se fazer isso. New York Times. If I could follow up on Mike's question about hikes. Seguindo a questão sobre altas, o senhor ainda acredita que essa inclinação restritiva do Fed, ela vai se estender a pausa e vai trazer mais cortes nas taxas? Até que medida há uma sensação no comitê de que a política monetária não está sendo restritiva o suficiente? O desemprego está baixo, mas a inflação movendo lateralmente. Eu acho que a nossa política de taxas está num bom lugar. Se nós precisarmos de um aumento, nós faremos, certamente isso será feito. E também o oposto, porque nós sentimos que estamos num bom lugar para nos movermos em qualquer direção. Ninguém está pedindo por um aumento no momento. Então, vai depender de como as coisas se desenrolam. E eu acho que é assim. Como eu mencionei, eu acho que nós temos uma questão em como nós poderíamos mudar esse direcionamento, mas não foi necessário. E em relação ao risco de inflação, ele continua subindo. Acho que nós precisamos descobrir isso de forma empírica.
Dado o fato que nós somos um grande exportador de energia e que a nossa economia é menos intensiva em energia, em petróleo, do que durante os anos 70, os efeitos nos Estados Unidos são substancialmente menores do que aqueles na Europa Ocidental ou na Ásia, que estão sentindo efeitos maiores dessa situação atual, em termos de preços, em termos de resultados mais rápidos. Se isso se permanecer por mais tempo e os preços se mantiverem subindo, é claro que nós estamos falando sobre números de inflação agregada. As pessoas vão sentir preços, as pessoas já sentem preços mais altos no combustível em todo o país agora, e isso acaba afetando. E esses aumentos podem começar a se refletir em, por exemplo, em passagens aéreas e outros produtos e serviços. Então, o petróleo e seus derivados, eles causam esse efeito e as pessoas começam a sentir isso. Os mercados não veem um corte na taxa, nenhum corte neste ano. E o senhor acha que nós continuaremos na taxa neutra? Eu sei que a taxa neutra, nós não podemos saber a respeito com certeza. Eu acho que entre 13% e 4%, ou um pouco acima de 13,5% é algo que nós olhamos. O mercado de trabalho está resfriando um pouquinho, bem pouco, e eu acho que não há necessidade para uma política que seja muito restritiva ou moderadamente restritiva ou neutra. Em relação ao futuro, pela primeira vez agora nós tivemos 4 dissensões agora. Desde outubro de 1992. O Fed está dividido. Nós sempre tivemos debates vigorosos e eles são excelentes. Eu sempre falo assim, as pessoas são muito boas. E nós estamos numa situação difícil e muito incomum. Nós tivemos 4 choques de suprimentos. Então, tivemos mais do que 4, mas no mínimo tivemos a pandemia, a invasão da Ucrânia, as tarifas, e agora Irã e o petróleo. E cada choque de suprimento tem a capacidade de aumentar a inflação e o desemprego. E o que nós fazemos no Banco Central, ele tem é saber equilibrar a conquista desses nossos 2 objetivos. E é preciso tomar decisões difíceis, duras. É preciso ter uma previsão de cada variável. E nós temos, então, de voltar e pensar em quão restritivo uma política pode ser restritiva. Então, há diferentes níveis de tolerância ao risco e coisas assim. Então, eu acho que nós lidamos com um conjunto extraordinário de choques de suprimento nesses últimos 5, 6 anos. Muito obrigado, Chair Powell. O senhor está confiante de que Kevin Warsh vai se manter longe da pressão política do presidente? Ele, no testemunho na sabatina, ele disse fortemente de que ele faria isso. Eu acredito em sua palavra. Em relação à inflação, será que os americanos vão pagar preços mais altos pelo resto do ano? E um corte de juros estaria fora de cogitação para o ano? Eu não sei como serão os preços do combustível para o resto do ano, e isso vai depender do quão o estreito se mantém fechado e quanto quando ele reabrir, como serão as coisas. Mas lembre-se que quando os preços de combustíveis sobem, as pessoas acabam gastando mais em outras coisas. Então, tem uma mudança no PIB. Então, não é uma questão de gastos, mas de descer, mas sim dos efeitos inflacionários. A resposta não é muito óbvia. Então, a gente precisa ver como isso se desenvolve. Eu mantenho o que eu disse antes.
Hi, Victoria Guido with Politico. During your tenure, Fed independence has come under pressure in a lot of different ways. Durante o seu And I was just mandato no wondering, Fed, practically speaking, a independência where do do you see Fed esteve sob independence pressão as de come formas from? Is it diferentes. the law? Agora, falando Is it de political forma support from Congress? Is it prática, the como o actions senhor of the vê a Fed? independência do Fed What daqui para sustains frente? Fed independence? Ela terá apoio político do Congresso, das cortes. Eu acho que, de uma forma significativa, eu acho que tudo depende da lei e nós precisamos, tivemos de ir aos tribunais para fazer isso, para defender. Eu acho que a lei tem uma estrutura na qual do que o Fed pode fazer e o que ele pode construir na política monetária, considerando os fatores políticos. Mas vai além disso. Eu acho que é uma linha que divide ali o Fed e o governo, entre o Fed e o Departamento do Tesouro. E é preciso respeitar esses limites e sobre o que o Fed é responsável e o que o Tesouro é responsável. Eu acho que a parte disso tem a ver com o aspecto legal, mas é mais do que política monetária. Nós temos de usar nossas ferramentas para conquistar os objetivos que nós temos tão claramente. Todo governo olha para nossas ferramentas e pensa que seria bom redirecionar de acordo com seus propósitos, e nós resistimos a isso. O senhor acha que a independência do Fed é forte agora, tão forte de quando o senhor se tornou chair? Eu acho que ela está em risco. Eu acho que esses ataques legais, como eu mencionei, eles atacam a instituição. A instituição tem sido agredida e levando aos tribunais para... eu acho que não só a independência, mas a capacidade de fazer uma política monetária sem considerações políticas. É disso que falamos. E nós fizemos isso no Fed, mas isso não acabou, não está concluído ainda. É muito importante, não é uma questão das pessoas que trabalham no Fed ou das instituições que beneficiam um banco central e que tornam... Nós tomamos decisões baseadas em análises, usando a nossa melhor avaliação. E não para ajudar políticos ou para ferir políticos. Então, os bancos centrais devem ter uma linha muito clara entre os bancos centrais e o governo. E os países de economias avançadas, eles têm uma série de proteções em torno do Banco Central por essa razão. Eu tenho confiança, como eu disse antes, que o Fed continuar tomando suas decisões baseadas em análises rigorosas e não em considerações políticas, mas nós temos lutado por isso. E eu acho que se pensarmos, se voltarmos nessa era em relação ao respeito, o que a lei diz e o que tem sido feito, nós devemos deixar o Fed fazer o seu trabalho. É uma instituição cheia de seres humanos que trabalham muito para fazer o correto, para o benefício do povo. Nós somos todos humanos, nós não esperamos perfeição. Nós não esperamos tomar decisões, mas esperamos tomar decisões sem considerações políticas e de acordo com as melhores análises que temos. Como o senhor caracteriza o que o senhor ouviu dos seus colegas em relação à sua decisão de ficar no FONC como governador? O senhor tem apoio e o senhor ouviu preocupações dos seus colegas em relação aos ataques jurídicos do Poder Executivo? Os outros também falaram a respeito. Bom, eu não quero falar com o que os meus colegas falaram, acho que eles podem falar por eles mesmos. Há preocupações amplas de que isso possa continuar, é tudo que eu vou dizer. Isso pode ser um problema. É isso. E eu gostaria também de perguntar sobre o governador Waller falando dos Reserve Banks. O senhor tem algo a dizer sobre a centralização de algumas dessas funções? Ou o senhor está preocupado que algo como isso possa ser perigoso para consolidar as funções do Reserve Bank ainda mais?
e que o Banco Central possa perder algo desse papel regional. Nós tentamos ser bons administradores do dinheiro do povo e sermos eficientes, e eu acho que o Chris é bastante envolvido com isso, assim como são os presidentes são assim dos bancos. E o Chris disse nesse discurso, ele falou sobre 12 bancos centrais independentes e fortes que usam suas políticas monetárias. Mas acho que há muito vai e vem, e acho que todos estão na mesma página. Uma coisa que ele mencionou foi a ideia de remover os presidentes dos Reserve Banks em relação às políticas monetárias diferentes. Eu acho que isso seria o começo do fim da capacidade do Fed de fazer a política monetária de forma independente. Se todo governo fizer isso, você sabe que você já viu isso acontecer em outras agências do governo. Então, isso é algo que eu não apoio. Eu gostaria de perguntar sobre o legado. Quando os livros de história forem escritos, como o senhor acha que a sua administração no Fed será lembrada dos últimos 8 anos? Eu só gostaria de dizer que isso outras pessoas devem dizer e não eu. Não vou... Eu acho que o senhor falou sobre a inflação que não se comporta e que esses 4 grandes choques de suprimento nos últimos 5 anos, elas têm essa inflação que não se comporta bem. Qual seria o seu recado para as famílias americanas que estão agora vivendo a inflação? Nós estamos comprometidos a diminuir a inflação até 2% e manter assim. É nosso objetivo e nós faremos isso até que aconteça. Eu acho que esses eventos continuam acontecendo e eles aumentam os custos. E o melhor que a gente pode fazer é usar nossas ferramentas para dirigir a inflação de volta para 2%. E acho que se nós pudermos fazer isso muito rapidamente, isso poderia ser muito custoso em termos de emprego, na perda de empregos. Então, nós devemos fazer isso ao longo do tempo para causar o menor dano possível. Como o senhor descreveria, então, da economia fora dessa inflação que não se comporta bem? Essa resiliência, eu não sei se ela é resiliente, eu acho que ela é um pouco resiliente. Eu acho que o crescimento é sólido na nossa economia. Parte disso trata de que o gasto do consumidor está se mantendo. Os dados mais recentes, eles mostram uma demanda imensa por data centers em todos os Estados Unidos. Então, há muito investimento em empresas para fazer data centers e acho que isso deve continuar. O PDFP agora, gastos domésticos em compras, ele é um sinal de que estamos vivendo um momento interessante. E o desemprego, 4,3, ele está num nível baixo. Pode não parecer um bom mercado de trabalho para alguns, porque as contratações muitas vezes estão em baixos salários, mas acho que nós temos um equilíbrio que às vezes não é muito confortável, porque as pessoas não tem um trabalho a não ser que outra pessoa fique desempregada. Enfim, eu acho que a inflação ela vai ceder ao longo do ano, porque ela, em relação à inflação das tarifas, né? A energia a inflação da energia que estamos vivendo agora, ainda não sabemos como ela irá se desenvolver. Chair Powell, Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. At the risk of beating the dead horse here, clearly sob o risco de não ser respondida aqui, 3 membros do board falaram sobre a linguagem na declaração. E o senhor falou de ter uma nova linguagem nesse ponto. A maioria do comitê ainda tem um viés contra os cortes ou o viés mudou
para aumentos quando necessário. Eu acho que o centro está se mudando para um lugar mais neutro. E é isso que os mercados estão dizendo também. Eu acho que há muitos sinais acontecendo na mudança. E acho que uma maioria de nós não sentiu que deveria enviar um sinal nesse sentido. Nós estamos aguardando para ver o que acontece com eventos no Oriente Médio e quais seriam as implicações para a economia americana. Então, há um grupo que acha que nós não deveríamos um viés de subida e outros que deveríamos ter neutros. Há uma diferença do que fazer nessa reunião. Então, acho que a decisão foi correta, que foi não mover no momento. Quando o senhor fala da independência do Fed estar sob risco, é seguro dizer que o governador serve do Fed, como governador, o senhor servirá como uma força de peso e contrapeso? Eu vou ficar até eu sentir que é apropriado sair. Eu não vou ser um dissidente ou nada disso. Eu vou olhar para os outros aspectos desse trabalho e quero ver como, até que as coisas se acalmem, para que a gente volte a um modelo tradicional de trabalhar com as pessoas que trazem um consenso, que respeitam um consenso. É isso que eu espero ver. Thanks, Chair Powell. Matt Egan, CNN. You've made Matt Egan, da CNN. O senhor tomou várias decisões difíceis no seu mandato no Fed. E agora que o senhor vai encerrando esse mandato como chair, algumas decisões que o senhor tomou, o senhor tem orgulho ou algumas, agora olhando no retrovisor, o senhor acha que não tomaria? Olha, eu acho que eu não gostaria de destacar coisas individuais nesse momento. Eu só acho que todos juntos tentamos de forma consistente fazer o melhor para o povo americano, baseado nas ferramentas e os nossos objetivos e o que o Congresso nos deu. Tem sido muito desafiador por causa do choque de suprimentos, os choques de suprimentos nos últimos 6 anos. E é uma situação diferente por um longo tempo. Eu acho que o que o Fed e outros bancos centrais estão fazendo, ele demanda uma gestão, e eu acho que a inflação esteve baixa por 25 anos. Então, os bancos centrais que lidam com a inflação, eles precisam fazer exatamente isso, ter esse equilíbrio. Nós tentamos fazer o nosso melhor nesses momentos muito desafiadores. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz com meus colegas durante esses anos. Trazendo de novo o tema da independência do Fed, o senhor poderia explicar para o público o que é essa noção da independência do Fed? Por que ela é tão crítica? Quais seriam as consequências se o Supremo, por exemplo, decide contra a governadora Lisa Cook ou das decisões no calendário do Fed, por exemplo? Olha, qualquer economia avançada, grande no mundo, tomou a decisão que os Estados Unidos tomaram, que é tornar a política monetária, o estabelecimento das taxas de juros para apoiar a economia e trazer o máximo emprego e estabilidade de preços. E eles fazem isso para tirar o controle direto das mãos dos políticos. E a razão é porque os políticos estão sempre concorrendo a eleições e eles querem taxas mais baixas e isso acaba levando à inflação ao longo do tempo. Então, são séculos de experiência com isso e o mundo todo foi para o modelo e viu como isso funcionou. Nós tivemos a inflação da pandemia em todo o mundo e nós vimos como ela pode ter, e como ela voltou ao alvo, muito perto do que nós buscávamos como alvo. Agora nós temos um choque de energia
e o de tarifas. Mas acho que a história nos diz, não pensem numa instituição como sendo independente. Nós queremos que as pessoas tomem decisões de políticas monetárias e de juros para beneficiar o povo em geral, o público, e para alcançar os nossos objetivos econômicos de máximo emprego e estabilidade de preços e focar no que é necessário, sem considerações políticas. Nós devemos ignorá-las. Isso não é algo bipartidário, isso não é algo não partidário. É algo não partidário, perdão. Nós queremos... o presidente diz que é uma boa ideia, ou porque tem uma eleição, ele acha que ele pode acelerar ou desacelerar a economia. Eu acho que, com isso, nós perderíamos a credibilidade, os mercados perderiam a confiança na nossa capacidade de controlar a inflação e perderíamos o respeito. Eu acho que os mercados acreditam que nós iremos sempre buscar essa inflação de 2%. Então, eu acho que em nenhum momento os mercados disseram que a nossa posição se enfraqueceu. As pessoas, se há uma discordância em relação a isso, você aposta contra os mercados, mas os mercados apostam na credibilidade do Fed. Chair Powell, Richard Escobedo with CBS News. We talked a lot about gasoline prices and even you mentioned Nós falamos muito sobre preços da gasolina e o senhor mencionou preços de passagens aéreas. Ambos subiram dramaticamente por causa da guerra no Irã. O senhor vê isso mexendo no gasto dos consumidores e que preocupação que o senhor tem em que eles puxem outros preços? Nós não vemos isso nos gastos. A economia está resiliente, ela se mantém resiliente. Ela tem sido resiliente de forma notável nos últimos anos, mesmo depois desses choques e depois de choques. E os consumidores ainda gastam. Então, o que os bancos mostram, as empresas de cartão de crédito, o varejo, os números do varejo, as pessoas ainda estão gastando e estamos num mundo que, mesmo que os preços do combustível subam, as pessoas estão gastando de alguma forma. Eu acho que as pessoas têm uma determinada quantia de dinheiro para gastar e gastar mais em combustível ou algo assim pode afetar, mas é algo que ainda não vimos. O senhor mencionou que as economias do Sudeste Asiático são particularmente dependentes no petróleo e eles fazem muito dos produtos que os americanos consomem. Há alguma discussão hoje de que esses gastos possam ser passados para consumidores? Essa é uma preocupação real? Olha, todas essas coisas estão nos modelos que nós usamos para calcular a inflação. Então, nós temos um lugar para olhar para onde estão esses preços e o que pode acontecer com preços mais altos. Nós temos, sim, aqui, mas é algo que não está afetando tanto. A nossa economia é muito grande, então o setor de importação é de apenas 10% da economia. Não somos como um país europeu que 50% do PIB vem depende do exterior. Então, como eu mencionei, nós somos um exportador de petróleo, então nós estamos sentindo o mesmo tipo de dor. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado.